Olá, queridos amigos que nos acompanham no nosso estudo da fé, aqui no canal Santuário de Matosinhos. Estamos fazendo o nosso estudo com base naquilo que a Igreja nos apresenta como sacramentos para o nosso enriquecimento pessoal e espiritual na nossa formação cristã. Neste vídeo, nós vamos estudar o sacramento da ordem, que é um dos sacramentos que compõem o grupo dos sacramentos de missão e de serviço. Os sacramentos de missão e de serviço são aqueles que estão diretamente vinculados à vida social de todos os fiéis. Vida social em que sentido? Se os outros sacramentos, os outros 5 que nós já vimos, eles se relacionam com o processo de iniciação da vida cristã, da fé cristã, e também se relacionam com as realidades do sofrimento, do pecado e da doença, como foram os sacramentos de cura que nós vimos nos últimos vídeos. Os sacramentos de missão, eles têm como fundamento e também objetivo mostrar ao cristão que vive a sua fé, que celebra a sua vida por meio dos sacramentos, de que esta vida, dada como dom de Deus, é um chamado também a assumir um compromisso com outros na nossa vida. A fé cristã não é uma fé individualista, a fé cristã é uma fé comunitária. E por ela possuir então este sentido comunitário, ela nos lança neste sentido de sempre nos colocarmos a serviço, à disposição das pessoas que estão ao nosso redor, como também nos incute uma missão, a missão também de viver toda esta fé com base no compromisso social que nós temos com as pessoas que estão ao nosso redor e com o mundo de uma forma geral. Por isso, então, que pelos sacramentos de serviço, de missão, a graça de Deus atinge a vida humana nas mais diversas circunstâncias. Como assim? Pelo sacramento do matrimônio, pela união indissolúvel e única que um homem e uma mulher assumem diante do altar de Deus, diante da Igreja, os homens e as mulheres são chamados a viverem esse seu compromisso de amor e fidelidade também no contexto da família, junto com os filhos. Os homens que se consagram a Deus pelo sacramento da ordem, da mesma forma, são chamados a viverem o seu compromisso com as pessoas, com a Igreja, com Deus, numa vida de total doação junto daqueles que também mais necessitam nas comunidades. Por isso, então, que estes 2 sacramentos caminham junto e demonstram este sentido de compromisso da vida cristã, da vida individual, da experiência individual com Deus, para com aquelas pessoas que realmente vão também viver e receber as graças que Deus destina a todos por meio do compromisso que estes primeiros selaram. Para então entendermos um pouco mais sobre o sacramento da ordem, o sacramento que nós refletiremos no vídeo de hoje, nós vamos buscar a inspiração da Palavra de Deus, que para este vídeo está na carta aos Hebreus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Diz o autor sagrado: de fato, todo sumo sacerdote é tomado do meio do povo e representa o povo nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, pois ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer tanto em favor de si mesmo como do povo sacrifícios pelos pecados. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus, como Arão. O autor sagrado, neste texto, ele está relacionando a ideia de que se tinha de sumo sacerdote no contexto do povo de Israel, no contexto do Antigo Testamento, com a ideia que Jesus então assimila a partir de então, ao escolher para si 12 apóstolos para continuarem a sua missão. A fundamentação bíblica, escriturística do sacramento da ordem, ela está diretamente relacionada com esta ideia de Jesus
que chama os seus discípulos, que chama os seus 12 apóstolos, e ao chamar-lhes para que eles pudessem estar próximos dele, Jesus confere a eles a instrução e a autoridade para, em nome dele, desempenharem a continuação do seu ministério. E, precisamente, a continuação deste ministério, ela aconteceria justamente quando Jesus, ao subir para junto do Pai na sua ascensão, enviaria o Espírito Santo Paráclito para que todos eles pudessem, então, se sentir revigorados e fortalecidos na sua fé, para, sem medo, imbuídos de uma coragem, evangelizarem todos os povos e culturas de todo o mundo, que se daria realmente no início da Igreja, neste período após Pentecostes. Por isso que os 12 apóstolos, ao serem chamados por Jesus, ao serem escolhidos do meio do povo, vão formar um grupo íntimo de Jesus, a ponto de dele poderem cada vez mais absorver o conhecimento, a experiência e, ao mesmo tempo, a autoridade que o próprio Cristo dava a eles para que eles dessem, então, prosseguimento a toda a sua missão enquanto igreja pelo mundo afora. De acordo com aquilo que os próprios evangelistas assinalam, é justamente no contexto da Santa Ceia, quando Jesus institui o sacramento da Eucaristia. Da mesma forma, ele institui o sacramento da ordem para mostrar aos seus discípulos, aos seus apóstolos naquele momento, que por meio de um célebre gesto, ele estava ali então passando a sua autoridade enquanto sacerdote para todos eles. Ao tomar o jarro, a bacia, ao despir-se da túnica e colocar a toalha sobre os seus ombros, o Cristo, um por um, passa a lavar os pés de todos os seus apóstolos. E este, embora não sendo um gesto sacerdotal, mas sim um gesto serviçal, vai mostrar para aqueles discípulos que ali estavam que a partir de então, se eles quisessem se tornar grandes, se eles quisessem plenamente seguir o seu mestre, eles deveriam também despir-se de sua arrogância, de sua grandiosidade, de sua prepotência, para, naquele momento, tomar também o gesto serviçal de lavar os pés dos seus irmãos e irmãs, sobretudo daqueles que mais necessitam. Por isso, nesse gesto, acompanhado, obviamente, da instituição da Eucaristia, Jesus deixa claro para eles que todas as vezes em que eles repetirem aquela memória, repetirem aquele gesto na sua memória, eles estarão então vivendo novamente aquilo que estava acontecendo naquele momento na Santa Ceia. Jesus estava então se dando em corpo e sangue, se dando como alimento e como bebida para todos eles naquele momento. E todas as vezes então que os seus apóstolos e, consequentemente, os seus sucessores, imbuídos da mesma autoridade, fizessem aquilo, seria o próprio Cristo que estaria com eles ali, também se dando novamente, no presente da história, em alimento e em bebida para o seu povo. Então, de lá para cá, os apóstolos, eles foram também, com o passar dos anos, elegendo sucessores para que a igreja e o seu ministério de santificação pudesse acontecer ininterruptamente desde Cristo. E é isso que acontece até hoje. Os apóstolos elegeram bispos, presbíteros, pessoas que naquela época eram idôneas à frente das comunidades, e a partir de então toda uma sucessão apostólica foi sendo constituída e criada, mostrando que existe dos bispos atuais até o Cristo uma linha de sucessão ininterrupta pela graça do Espírito Santo e pela força e pela autoridade que o próprio Deus concedeu à sua igreja. E é o sacramento da ordem que vai garantir então esta linha ininterrupta da sucessão apostólica. Aos bispos unem-se os presbíteros. Os presbíteros também são homens escolhidos do seio da igreja para conduzir e, ao mesmo tempo, presidir uma comunidade de fé. Os presbíteros são os padres.
E os padres se encontram nas mais diversas comunidades, vinculando o seu trabalho e o seu ministério também à figura e ao trabalho do bispo. Por isso, então, que aí nós já vamos criando esta relação que o sacramento da ordem vai constituindo entre as pessoas que o vivem de forma eficaz. Aos presbíteros e aos bispos se unem os diáconos que vivem o seu ministério principalmente sobre os pilares do serviço na caridade e também na pregação da palavra e no serviço à liturgia. Os diáconos são os primeiros colaboradores dos bispos. E ao viverem então este primeiro grau do ministério da ordem, eles se colocam a serviço para ajudar naquilo que a igreja mais necessitar deles, sobretudo na assistência aos mais necessitados. Mas a ideia de sacerdócio que nós vimos, como foi anunciada na carta aos Hebreus, que nós acabamos de ouvir, ela está diretamente ligada a 2 graus do sacramento da ordem, aos presbíteros, aos padres e aos bispos. O sacerdócio, ele tem esta característica de oferecer sacrifícios em favor do povo, dos pecados do povo, a Deus. É aquilo que os sacerdotes na época de Jesus faziam no templo e que a igreja, por meio também desta instituição que Jesus realiza na Santa Ceia, a igreja assume também essa ideia de que o sacerdote é aquele que oferece o sacrifício, não mais o sacrifício de animais e de touros, de ovelhas, como se tinha no Antigo Testamento, mas o sacrifício do pão e do vinho, para mostrar que por este gesto de sacrifício, tanto o padre quanto a assembleia se unem a Deus para viverem esse laço íntimo de comunhão com Ele, que o próprio sacramento da Eucaristia permite a cada um de nós e também à Igreja. O sacerdote é, no contexto da Igreja, um sinal de unidade. Tanto o sacerdote, o presbítero, quanto o bispo, eles trazem consigo, na própria essência do seu ministério, este sinal de unidade, porque em torno deles se reúnem o povo de Deus, as comunidades, os grupos, as pastorais, todos os movimentos que nós conhecemos. Em torno deles se reúne todo o povo de Deus. Por isso que a referência que se tem aos padres, aos bispos, de forma especial, é uma referência que constitui a eles esta dignidade de presidência na fé. Eles nos presidem na fé, eles nos instruem pelas palavras, nos instruem pelas celebrações, pelos conselhos, pelas advertências. Por isso que na figura do sacerdote, na figura do bispo, existe esse caráter de Cristo, o bom pastor, que conduz, aponta o caminho certo e que também alimenta o seu rebanho, alimenta o seu povo. Por isso que os padres e os bispos, eles estão diretamente ligados, vinculados a esta ideia do Cristo bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, pela segurança e pelo conforto de suas ovelhas. O dom que Deus concede à Igreja no sacramento da ordem é um dom que é dado pelo próprio Deus como vocação. Os homens que se sentem chamados a viver de perto esta dimensão ministerial do sacerdócio, eles passam por um processo de discernimento vocacional na sua intimidade com Deus, por meio do acompanhamento de um diretor espiritual, por meio também do aconselhamento do seu pároco ou de um padre amigo. Eles fazem então este processo de discernimento do chamado que Deus realiza em seu coração. E ao se sentirem animados para viver mais de perto esta realidade, ingressam em um seminário e passam por vários anos de formação, se preparando intelectualmente, humanamente, psicologicamente, para viverem mais de perto essa graça que Deus concede à sua Igreja, a vivência do ministério ordenado. Por isso, então, que para se chegar, então, à celebração do sacramento da ordem, ao assumir esta forma de vida que o sacramento traz em si,
Os nossos jovens, os homens que sentem esse chamado, vão então fazer todo um processo de formação, levando com seriedade e assumindo cada vez mais o compromisso de se configurarem a Cristo, o bom pastor. No rito da ordenação, nós podemos destacar alguns gestos e símbolos que nos chamam a atenção realmente para esta dignidade sacerdotal que a Igreja confere a um candidato. Na ordenação diaconal, que é a primeira na sequência de todas as ordenações dentro do sacramento da ordem, nós vamos acompanhar o gesto de imposição de mãos, que é um gesto muito forte na liturgia da Igreja. O gesto de imposição de mãos é um gesto que demonstra a transmissão da autoridade que fora recebido pelo bispo um dia na sua ordenação, e esta mesma autoridade e dignidade serão transmitidas aos outros candidatos aos graus do sacramento da ordem, para que eles possam viver esta mesma graça e esta mesma autoridade conforme o grau que estão ali assumindo. Então, o diácono, o presbítero ou até mesmo o bispo, quando ele está sendo ordenado bispo, ele recebe de novo este gesto de imposição de mãos. É o gesto da Igreja que demonstra a transmissão da força do Espírito Santo sobre aquela pessoa que ali está naquele momento se consagrando a Deus. Além do gesto da imposição de mãos, nós temos a oração consecratória, oração que acompanha o gesto de imposição de mãos e que vai sofrer alterações de acordo com o rito que está sendo vivido e celebrado naquele momento. Se é para o diácono, a oração vai pedir o dom do serviço, vai pedir o dom da abertura de coração, o dom da entrega. Se é para a ordenação de padre, a ordenação sacerdotal, a oração pedirá a Deus os dons da autoridade, da vivência do pastoreio, também da abertura de coração e, sobretudo, da responsabilidade para com as pessoas que serão aquela pessoa confiada. E, por fim, se for o bispo, a oração consecratória vai pedir a Deus para que ele possa também viver plenamente a responsabilidade de ser um dos responsáveis pela Igreja na condição de bispo. Por isso que o sacramento da ordem, então, ele é rico nestes gestos, porque nós vemos claramente na sua celebração, na vivência do rito, a transmissão da autoridade e, ao mesmo tempo, da graça que Deus concedeu à sua Igreja e que prevalece até hoje por conta justamente desta linha da sucessão apostólica que foi confiada a toda a Igreja. Outro sinal interessante no contexto do rito da ordenação é a unção com o óleo do crisma. O óleo do crisma, como nós vimos tanto no sacramento do batismo quanto no sacramento da confirmação, ele vem no rito para mostrar um caráter indelével daquele sacramento que está ali sendo celebrado e vivido. Além de mostrar realmente este sentido de eleição de Deus, conforme eram ungidos os reis, conforme eram ungidos no Antigo Testamento os profetas e todos aqueles que eram os escolhidos do Senhor, no rito católico, a unção do crisma ela vem justamente para confirmar e sinalizar essa eleição que Deus concedeu então aos que foram por ele chamados. E no sacramento da ordem, o óleo do crisma se manifesta em 2 graus. Na ordenação diaconal nós não temos a unção, mas na ordenação presbiteral, as mãos do sacerdote são ungidas com o óleo do crisma para mostrar que estas mesmas mãos se tornam consagradas para colocarem sob o altar do Senhor as espécies eucarísticas e consagrá-las a Deus, trazendo o próprio Senhor no sacramento da Eucaristia. E além também de ministrar todos os outros sacramentos que a Igreja celebra e vivencia. Na ordenação episcopal, o óleo do crisma é derramado sobre a cabeça do bispo, para mostrar que, a partir de então, ele totalmente consagrado a Deus no momento da sua ordenação, ele então se tornará um instrumento do Espírito Santo, juntamente com a sua colaboração no governo da Igreja. O sacramento da ordem, então, é este sacramento de missão que vai fazer com que estes homens se consagrem a Deus e exerçam o seu ministério de serviço e de comunhão com a Igreja para com as mais diversas necessidades da vida da própria Igreja.
Por isso que, diante da demanda que nós temos junto ao nosso povo, das celebrações, dos atendimentos, da celebração do sacramento da confissão e de tantas outras demandas, a prece da Igreja continua a mesma por todo sempre, para que Deus possa enviar cada vez mais operários para trabalharem na sua messe. Porque, como o próprio Cristo disse, a messe é grande e os operários são poucos. Encerramos assim então este nosso estudo sobre o sacramento da ordem e que possamos cada vez mais amar e rezar pelos nossos sacerdotes. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.